Olá, boa tarde, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é uma promoção da Liga Espírita Pelotense que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com essa competência do nosso amigo Sidney Coeixo. Na transmissão do programa está com a super competência do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema super interessante. Estaremos falando sobre cremação. E afinal, o que se entende por cremação e inumação? O que é? O porquê é recomendado um prazo de 72 horas em média para que possa haver a cremação? E o que diz? O que informa a doutrina espírita sobre este interessante tema? E para falar sobre este tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Paulo Brum. E desde já convidamos a você, amigo ouvinte, para que possa nos acessar a nossa página no Facebook. Basta só acessar lá onde diz Terceiro Milênio. Dá lá um ok, um like, né? Um positivo que você já estará acessando a nossa página. E também, durante o programa, você pode deixar a sua like, como também você pode deixar a sua mensagem. Lembrando que a sua mensagem nos traz aquela energia, nos traz aquela força e nos traz aquele estímulo para que a gente possa continuar em frente com a missão confiada a nós. E também o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Cremação, este interessante tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo palestrante espírita Paulo Brum. Paulo, que alegria, que satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Madeira, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Uma satisfação também para mim muito grande poder retornar novamente a essa casa para a gente ter mais uma conversa, né? No esclarecimento, numa orientação para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos a respeito desse tema que, como tu falou, tem uma importância muito grande, né? Verdade, Paulo. Então, eu fosse muito feliz em trazer uma orientação, um esclarecimento com esse tema tão importante e tão interessante, que é sobre cremação, e tem gerado muitas dúvidas com as pessoas, né? As pessoas às vezes ficam em dúvida, né? Se deve, não deve deixar um testamento, ou uma orientação, uma declaração, seja por escrito, né? ou de vós mesmos, os mais chegados da família, para a sua cremação. E há muita dúvida também a esse respeito, né? Com certeza, né? Com certeza. E as dúvidas maiores é com respeito ao que acontece, né? Durante o se eu vou sofrer, se eu não vou sofrer, se eu já estou morto ou não estou morto, o que vai acontecer. E como tu falou, essa vontade que algumas pessoas ainda têm, antigamente até era mais comum, né? Chegar e fazer um testamento, uma coisa, pedindo para que tu fosse cremado, né? Mas as dúvidas sempre persistem, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de esclarecer um pouquinho mais para o pessoal. Perfeito, então, Paulo. Então, para nós entendermos, o que se entende por cremação? Bom, a cremação, né, é o ato de, digamos assim, de incinerar, de queimar, né, corpos, de queimar cadáveres, né? Isso aí em si é o que significa a palavra cremação. Então, essa queima, né, isso aí vai reduzir o corpo físico somente em cinzas, né? Para que se tenha uma ideia, mais ou menos, um corpo, por exemplo, em média de 70, 80 quilos, dá 1 quilo de cinza no máximo, né? Mas o importante é que a cremação ela tem algumas implicações, né? Ela tem, digamos assim, implicações sociológicas, implicações jurídicas, ela tem implicações éticas e também implicações religiosas, né? Que é a que mais pesava, no caso, as implicações religiosas, né?
E ela é um assunto que diz respeito a todos nós. E por que isso que a gente fala? Porque por força das leis naturais, todos nós um dia vamos ter que morrer, vamos ter que desencarnar. Né? Isso aí é um fato. Né? Então, quando a gente, por exemplo, nós pegamos e começamos a estudar o homem ao longo dos milênios, ao longo da sua existência, nós vamos observar através desses estudos que havia uma nítida preocupação, né? Uma preocupação do homem com respeito ao seu futuro após a morte. O que seria dele após ele morrer? O que acontecia, para onde ele iria? Será que iria para algum lugar? Será que tinha uma outra vida? Então isso aí sempre foi uma preocupação, né? E ela é um dos processos mais antigos, mais praticados pelo homem, né? A cremação. Em algumas sociedades era considerado, digamos assim, até corriqueiro se queimar corpos, né? Pela população. Era prática bem comum mesmo, né? A pessoa morria, falecia e o pessoal já cremava. Não existia o hábito de sepultamento, né? Cremava as pessoas, né? Então, por quê? Porque eles consideravam assim o fogo, né? Naquela época o fogo, pela sua pureza, ele era considerado um elemento mais nobre que existia, né? Pelos antigos, o fogo era um elemento mais nobre. Ele era comparado, digamos assim, era aquele elemento que mais se aproximava de Deus, que mais se aproximava à divindade, né? Então predominava na época a crença de que ao queimar os corpos, né, à medida que eu estou queimando os corpos, seriam queimados também todos os nossos defeitos. Né? Tinha uma simbologia aí, então. Uma simbologia. Né? Se queimando o meu corpo, queimaria todos os meus defeitos, no caso, e a alma ficaria liberta. Né? E chegando ao céu, digamos assim, purificada, e não mais retornaria para cá. Porque se ela não fosse purificada, ela tinha a possibilidade de retornar. Certo. Essa é o que acreditavam naquela época. Né? E como eu falei, ela era assim, praticada desde os primórdios da civilização. Isso era comum, era uma prática corriqueira. Né? Mais tarde, alguns povos começaram a utilizar a cremação de corpos para rituais fúnebres. Então aí, como os gregos, os romanos, eles começaram, né? Quando morria alguém, nos rituais fúnebres que eles faziam, eles aproveitavam e queimavam, utilizavam essa queimação para esses rituais fúnebres, no caso. Né? Então, os gregos e os romanos, eles faziam isso aí, né? Eles consideravam o destino mais nobre que tu podia dar para as pessoas era cremar. Né? Digamos assim, o sepultamento ele era reservado na época para as pessoas que eram criminosas, para as pessoas que, digamos assim, que eram assassinas, para as pessoas ou que eram assassinadas, no caso, para as pessoas que tinham morte por suicídio, né? Aquelas pessoas que eram, digamos assim, tinham morte fulminadas por um raio. Então, para essas pessoas, eles não cremavam, eles sepultavam. E as crianças também, as crianças não cremavam, sepultavam as crianças. Certo. Essa era a diferença que eles faziam, né? Agora, o que acontece com o cristianismo, com o surgimento realmente do cristianismo, houve, digamos assim, uma nova mentalidade, né? Uma nova influência nos costumes culturais, né? E religiosos. Né? Então, para solidificar, para afirmar o cristianismo, a igreja, o que aconteceu? Na época, ela fez uma intensa campanha para abolir a cremação. Tá? Foi uma obra, ela agiu assim muito forte nesse sentido de abolição da cremação. Né? Por que isso? Porque a igreja considerava esse ato, digamos assim, muito bárbaro. Né? Era um ato, digamos assim, até pagão. E eles não aceitavam isso aí. Né? Então aí com isso o que a igreja fez? Ela estabeleceu dogmas. Né? E aí surgiu o dogma da ressurreição. Aí começou a história que a gente conhece da ressurreição. E o da existência de um local, digamos assim, determinado após a morte. Porque aí tu ficava ali naquele local determinado e tu ia ressuscitar depois. Pois é, por isso não podia cremar. Por isso que não podia cremar. Exatamente. Então começava por aí, né? Então a partir daí, o sepultamento, no caso, começou a ganhar força.
né? Começou a ganhar força. Quer dizer, era a maneira, digamos assim, que eles acharam mais correta, digamos assim, de acomodar, vamos dizer assim, os seus corpos, né? Num local previamente estipulado, né? Inclusive, o Código de Direito Canônico da Igreja, né, ele era claro que toda aquela pessoa, por exemplo, assim, que antes de morrer, né, solicitava que seu corpo fosse cremado, né, que era comum a pessoa, quando acabaste de falar, pessoas antigamente pediam para ser cremada, né? Então, mais antigamente isso era comum. Então, todo aquele que solicitava para ser cremado, ele ficava, digamos assim, privado de sepulturas eclesiásticas. A igreja não fazia nada para ele, não rezava a missa, não fazia absolutamente nada, nenhum, digamos assim, outro ofício fúnebre, qualquer que fosse, a igreja não participava, porque ela não aceitava isso aí. Ou seja, a igreja, de certa forma, ela obrigava as pessoas a fazer o sepultamento. Exatamente. Porque ela instituiu, no caso, esse, digamos assim, a dogma da ressurreição. Claro. Então, com isso aí as pessoas, bom, se eu cremar não vou ter como ressuscitar. Né? Então as pessoas eram obrigadas a fazer o sepultamento. E aí surgiu uma coisa interessante. Pois não, Paulo? Surgiu a chamada necrologia. Necrologia, que ocultiva os mortos, as visitas aos cemitérios, as oferendas nos cemitérios, o dia dos mortos. Surgiu a partir dessa idade aí. A partir dessa função. A partir daí teve surgiu todo o comércio também. No comércio também. Tá? Agora, isso aí começou a mudar em 1963. Em 1963, o Vaticano, através do Papa Paulo VI, né, ele apresentou uma abertura para o processo de cremação, né? Quando ele disse que não, digamos assim, não proibia a cremação. Começou com Paulo VI, disse que a igreja não proibia a cremação, mas continuava a indicar que as pessoas fossem sepultadas. Embora ele não proibia, ele, né, dizia que as pessoas deveriam ter que ser sepultadas no caso. Quer dizer, e a igreja, naturalmente, ela teve razões para fazer isso aí, né? Porque, digamos assim, se ela aprovasse a cremação, né, seria negar o dogma por ela estabelecido, que era dessa ressurreição. A ressurreição, seria negar aquilo que eles então, próprios estavam pregando. Né? Ela não podia negar isso aí. Então, ela deu essa pequena abertura. Ela não proibiu, mas continuou a indicar o sepultamento no caso. E a partir daí passou a aceitar já o sepultamento, né, a aceitar a cremação, né, e a realizar até exéquias fúnebres, como a gente vê hoje em dia, é comum, né, na igreja, nos cemitérios e até nos crematórios, os padres vão lá, rezam missa, aquela coisa toda, fazem nada. Então, a partir daí começou essa função toda. Perfeito. Paulo, então, falando em sepultamento, né, o que é inumação? É justamente isso que tu acabou de dizer. O sepultamento. O sepultamento, a inumação, né, que é o processo, digamos assim, eu ainda creio que é o mais utilizado ainda, né, o mais usado hoje em dia, a inumação, que consiste no sepultamento do corpo. Né? Geralmente o sepultamento é feito nos cemitérios, de uma comunidade, né, ou de uma cidade, ou pode até ser um cemitério privado. Certo. Né? Antigamente existia em certas localidades bem afastadas, na campanha, lá no morrinho, no alto, tinha um cemitério lá que era o sepultamento dos familiares. É verdade. Né? Então isso aí é inumação. Inumação é sepultamento. É sepultamento. Está explicado. Então, Paulo, sobre a cremação, o que informa a doutrina espírita sobre a cremação? Né? O que nos esclarece a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela é baseada na razão, né? Baseada na razão e procurando estabelecer, assim, digamos, relações bem lógicas, né? Sem estar, porque a doutrina espírita ela não está atrelada a nenhum dogma, a nenhuma superstição, né? Então ela procura, como eu digo, ela procura esclarecer, procura nortear as pessoas, dar um caminho, né, daqueles que desconhecem o processo, digamos, da cremação. Por isso a importância que a gente sempre fala assim do conhecimento, do estudo das obras básicas, quem é espírita, o conhecimento desse estudo das obras básicas, né, que é o que nos orienta sobre essa questão.
Ali está todas as respostas que nós vamos encontrar para isso aí. Então, o Espiritismo a gente sabe que ele não faz apologia ao corpo físico. A doutrina não faz apologia, nem idolatra o corpo físico também. Certo. Tá? E também, assim como ela não idolatra, ela também não despreza. O que acontece? Apenas ela dá ao corpo a importância que o corpo tem. Simplesmente assim. Tá? Então, para o Espiritismo, a gente não é, digamos assim, corpos com um espírito, por exemplo, dentro. Não, ao contrário. Nós somos espíritos imortais, temporariamente revestidos de um corpo físico. Correto. Esse aí, a gente sabe isso aí. Com um objetivo principal, um objetivo fundamental, que é a nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual. Tá? Então, o corpo físico, para nós, espírita, é como se fosse uma peça de roupa. Fazendo uma comparação com uma peça de roupa. É importante pelo seu preço que ela tem e pela qualidade que ela tem, no caso. Então nós temos que preparar o nosso corpo, né, preservá-lo ao máximo, o nosso corpo físico. Cuidar, né, do corpo físico. Cuidar bastante, né, para que ele dure bastante, certo, e que seja útil a maior parte do tempo possível. Isso aí que a gente tem que fazer. Né? Porque quando uma roupa que a gente compra, ela se deteriora, se apodrece, fica velha, o que a gente faz? A gente simplesmente se desfaz daquela e pega uma outra. Tá? Então, com o corpo acontece a mesma coisa. Nada é diferente. No momento em que ele não tem mais utilidade para o espírito, o que acontece? Essa utilidade que é de se manifestar aqui na Terra, no nosso planeta, o espírito deixa esse corpo físico e aí ele retorna para o plano espiritual, no caso. Tá? Certo, Paulo. Então, é por aí, Madeira. Então, a partir desse momento, né, que o espírito, digo assim, ele deixa o corpo, ele deixa de ser o corpo, no caso, importante, deixa de ter aquela importância, né, do destino que vão dar para ele. Então, se após o espírito deixar o corpo, se os familiares quiserem cremar ou quiserem sepultar, para ele tanto faz. Tanto faz. Não tem diferença. E Kardec, lá nas nossas obras básicas, nos livros dos Espíritos, a partir da questão 163 até a 165, ele nos esclarece a esse respeito. Ali nos dá todas as respostas sobre essa separação do espírito e do corpo físico. Né? Também fala a respeito de uma pequena perturbação que vai acontecer. Né? Mas, digamos assim, a doutrina espírita ela não é de maneira nenhuma contra a condenação, ela apenas nos recomenda certa cautela. Ela nos esclarece o que vai acontecer durante a cremação e ela nos recomenda certa cautela. Isso sim ela faz, tá? Para aqueles que naturalmente venham adotar esse procedimento, que queiram ser cremados. Quer dizer, a decisão do que eu vou fazer do corpo, no caso, ou dos meus órgãos, é uma questão de foro íntimo. Tá? Então não importa o que eu faça com o meu corpo, mas o importante é o que eu estou fazendo dele aqui. Né? Então depois da morte física, o que fizerem com ele, né? Se o espírito, digamos assim, tem um certo conhecimento, se é um espírito, digamos assim, mais esclarecido, né? Tem esclarecimento das coisas espirituais, é comum acontecer, ele nem está ali, ele está muito longe naquele momento. Sim. Que vão cremar. O que vão fazer com o corpo físico aqui na Terra fica a cargo dos encarnados. Né? Mas também, assim, não é o nosso tema, né, mas já vou colocar, mas também nós já, após o desencarne, já passado o tempo de perturbação, já com a consciência que estamos no plano espiritual, nós também responderemos pelo bom e o mau uso do nosso corpo físico. Com certeza. Porque ele, como dissesse, ele é o nosso instrumento, né, para a manifestação do Espírito aqui na Terra. Para a gente evoluir, para a gente crescer. Para te evoluir, para te crescer. Aqueles aspectos que a gente falou, o moral e o intelectual. Moral e intelectual. Porque nós somos responsáveis. Aliás, falei em responsabilidade, nós somos responsáveis de tudo. Nada nos é obrigado. Certo. Nós temos condições de optar por aquilo que quisemos. Aquilo que a gente optar, nós temos a responsabilidade. Agora, no caso do corpo físico, nós já viemos com essa responsabilidade, nós temos que preservá-lo. Preservá-lo, fazer bom uso dele para que ele dure bastante, para que o espírito consiga passar a maior parte do tempo aqui, para o seu crescimento, como tu diz, para a sua evolução.
Claro que se a gente negligenciar do nosso corpo físico, né, e digamos assim, ter uma morte abreviada pelo corpo por esse negligenciamento, nós vamos ter que responder por isso. Porque ao contrário, ao contrário do que muita gente diz, pensa, né, fala e pensa que ninguém morre antes da hora. Muita gente morre antes da hora. Eu ia até fazer esse comentário rápido, né, porque eu leio alguns livros, alguns deles até do espírito Emmanuel, e relato que muitos espíritos estão chegando antes da hora do plano espiritual, né, por não terem cuidado do corpo físico. Exatamente. Não ter esse cuidado. E aproveitando do gancho que está falando, né? E esse cuidado, muitas vezes a pessoa fala em suicídio. Muitas vezes nós nos suicidamos e a gente acha que suicídio é pegar uma arma e se dar um tiro. Sim, não é bem por aí. Não. No momento em que eu estou negligenciando do meu corpo físico, né, eu estou me suicidando aos poucos. Mediante que eu estou abusando da alimentação, do álcool, aquela coisa que vou abreviando o meu estado, é um suicídio lento. É um suicídio lento, mas é um suicídio. Perfeito. Paulo, ainda agora há pouco tu ainda falavas que o Espiritismo ele nos orienta, ele nos esclarece, mas a decisão é nossa. Né? O Espiritismo não impõe nada. Por que é recomendável, né, até pela doutrina espírita também, é recomendável o tempo de espera de 72 horas em média, no caso em média, para cremar o corpo? Por que é recomendável esse tempo assim de 72 horas, em média? Sim. Antes de responder a tua pergunta, aproveitando que tu falou que a responsabilidade é nossa, a decisão é nossa. Hoje nem é tanto nossa, né? Porque a gente já morreu, quem vai decidir é os familiares. Né? Não, do corpo é. É verdade. Quem vai decidir é os familiares, né? É verdade, é os familiares que vão decidir. Mas essa recomendação... Quando a gente deixa o corpo, é problema deles, né? É problema deles. Nós vamos voltar, talvez a gente fale mais lá na frente um pouquinho, claro. Porque antigamente, digamos assim, tu queria ser cremado, né? E tudo bem, queria ser cremado, mas é como tu disse assim, depois de morto não tem querer. Queria quando vivo. Mas o frontal, mas o falecido tinha uma vontade, tinha. Exato. Tinha, mas não vou cumprir a vontade dele. Eu me lembro dessa passagem dos familiares, quando eu morrer, por favor, não me bote nas gavetas, não queria botar nada, queria se enterrar no chão. Não me ponham nas gavetas, por favor. E o pessoal dizia assim, morto não tem querer. Depois que tu morreu, ninguém vai ficar contigo aqui. No primeiro lugar que tiver vago, tu vai colocar. Tá certo. Não tem querer, né? Mas esse prazo de 72 horas, isso aí foi o Espírito Emmanuel, lá no livro Consolador, né? Que psicografado por Chico Xavier, que nos diz isso aí, né? Que a gente deve ter piedade com o corpo físico e esperar um pouco mais antes de tomar essa decisão, digamos assim, da gente cremar, porque existe assim a gente passou tanto tempo junto com o nosso corpo, o espírito e o corpo físico, que no momento que tu morre, vai ficar um elo de sensibilidade entre o corpo físico e o espírito, cara. Então aquilo ali vai ficar aquele elo de sensibilidade, né? E muitas vezes o espírito, Madeira, ele também não se desliga rapidamente, por completo, logo após a morte. São raros espíritos, digamos assim, que se livram do corpo em seguida após a morte. É um processo muito lento o desencarne. Quando a gente fala morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Desencarnar é outra. Então esse desencarnar não é tão simples assim. Então por isso que essa recomendação de passar pelo menos 72 horas para que nesse tempo o corpo é recolhido, vai ficar lá numa geladeira e vai ter a oportunidade da espiritualidade, né, encarregada, ir lá começar a fazer o desligamento com toda a calma, tranquilo, e em 72 horas o corpo já está completamente liberado, quer dizer, o espírito já tenha, o seu perispírito já tenha se desligado completamente. Então aí tu pode fazer a cremação. Essa é a recomendação que a doutrina espírita nos dá. Né? Porque se não fizer isso, pode ter algumas consequências. Né? E hoje é comum, né, Madeira, se observar hoje em dia, as pessoas desencarnam, digamos, de manhã e de tarde,
estão tocando lenha, né? Já. Claro, né? Para quem, né? A gente que tem um certo conhecimento, geralmente acontece isso aí. Eu já assisti, inclusive, muitos passamentos assim de companheiros nossos, espíritos, que eles são cremados. Claro. Mas eles são recolhidos, vão lá para o crematório, ficam lá na geladeira, né? Pagam um aluguelzinho lá, ficam lá no apartamento 3, 4, 5 dias, o tempo que tu quiser. Se tu quiser ficar 30 dias lá, tu fica, só tu paga o estadia. Sim, tem que pagar a estadia. Para manter o corpo ali. E depois tu faz a cremação tranquila. Certo. Pode fazer a cremação tranquila. Porque a gente tem essa orientação, tem esse conhecimento assim através da doutrina, né? Claro que aí depende, nesse caso, de pessoa para pessoa, né? Ou de espírito, espírito. Tem espíritos que são mais desprendidos das coisas materiais, não são tão apegados. Outros são apegados às coisas materiais. A grande maioria é apegada. Então nós somos apegados à matéria. Isso, nós somos apegados. Tem muita gente que é apegada ao próprio corpo físico. O próprio corpo físico. Idolatra o próprio idolatra, corpo. Isso. Então isso aí gera um problema. O espírito ele não se desfaz do corpo rapidamente. Leva um determinado tempo porque tu não quer se desapegar, tu não quer se afastar do corpo. A comparação que a gente faz muitas vezes, né, Paulo? Se eu estiver errado, tu me corrige. É uma roupa que a gente tem em casa. Tem roupa que nós vamos deixando e vou deixando. Tu não vai se desfazer dessa roupa. Mas eu gosto tanto dessa roupa. Ela nem te serve mais. Faz 2 anos que tu não usa, mas não te E tu te agarrando daquela roupa, né? Exatamente. É uma comparação meio grosseira. Não, mas é exatamente isso. E a gente se apega ao corpo. A gente acaba se apegando. Acaba se apegando, né? Não quer largar o corpo. Não quer, não, é o corpo. Ao passo que tem outras pessoas que, claro, já são mais evoluídas espiritualmente, né? E então aí já no próprio momento, digamos assim, que morreu, rapidamente, poucas horas já se desencarnaram e já se mandaram. Nem então, mas aqui já estão lá, quem sabe aonde. Né? Não dão a mínima importância, porque sabem que aquilo não tem valor. Claro. Já são mais esclarecidos que nós. Claro. Mas nós ainda somos bastante atrasados aí, de maneira. Mas vamos progredir, então, espiritualmente, para que quando chega o nosso momento, a gente não fique tanto tempo agarrado ao corpo. Tanto tempo agarrado, com certeza. Perfeito. São 17 horas e 29 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa nosso amigo, nosso irmão, palestrante espírita, Paulo Brum, que vem falar desse tema por demais interessante, que é sobre cremação, e nós queremos agradecer a todos aqueles os nossos internautas que estão nos assistindo ao vivo e a cores pelo Facebook do Terceiro Milênio. Nosso muito obrigado pelas suas mensagens. Estou até olhando aqui, muitas mensagens chegando aqui no nosso programa, pessoas daqui da cidade, outras fora daqui da cidade. Então aí a gente agradece em nome de toda a equipe, agradeço o carinho e a atenção de todos vocês. Nosso muito obrigado pelas mensagens. Obrigado pelas likes, um grande beijo e um grande abraço no coração de todos vocês. Agradecemos também a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo pela Rádio Tupãssi, que nos honram com a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho também, pela sua audiência. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Paulo, o espírito desencarnado pode sofrer quando o seu corpo ele é queimado? Tem essa possibilidade? Se no ato, por exemplo, assim, da cremação, o espírito ainda estiver lá no corpo, vai ter algumas consequências. Mas o interessante em tudo isso, que a gente tem que deixar bem claro, é o seguinte: em todo o processo, nós sempre estamos com a ajuda espiritual. Sempre os mentores estão do nosso lado. Certo. Eles jamais vão se afastar de gente. O que acontece, por exemplo, nesse caso? O meu espírito ainda não se afastou completamente do meu corpo físico e o pessoal já está preparando lá o crematório para mim. O que acontece? O que vai acontecer ali? Vai acontecer o seguinte, que no momento, antes da cremação, os espíritos, os encarregados, benfeitores no caso, eles vão me retirar abruptamente do corpo, eles vão me livrar do corpo físico.
vão forçar para mim sair do corpo físico e eu vou naturalmente sair do corpo físico. Tá? Então, mas como a gente falou assim, ó, sempre acontece que no momento da morte há aqueles elos entre o corpo e o espírito, né? Então, o que acontece? Que a nossa mente vai estar sempre ligada ao corpo. Embora eu não esteja ali, mas a minha mente está ligada naquilo ali. Sim. Né? Está ligada no meu corpo e aquilo ali pode me causar alguns traumas psíquicos, no caso. Claro. Entendi. Pode me trazer alguns causas psíquicos. Eu posso, digamos assim, sentir alguma coisa assim como se estivesse sendo queimado, mas na realidade eu não estou mais ali. Certo. Na realidade eu não estou mais ali, é só uma questão mental. Eu já fui retirado, meu espírito e perispírito já foram retirados. Sim, isso acontece também em situações de espíritos que estão desencarnados, mas eles acham que estão encarnados. Estão encarnados, exatamente. Dá para entender muito bem o que E nesse caso, pode até acontecer, mas por exemplo, assim, tu já desencarnou, e é comum, em alguns casos, o espírito, digamos assim, desencarna, morre, e ele desencarna na hora e fica até por ali assistindo o seu velório. Certo. Tá? Então ele não entende exatamente o que se passou, o que está passando, o que está acontecendo, que está todo mundo chorando, por que eu estou dentro daquele caixão ali, eu estou aqui bem vivo caminhando, né? Então acontece esse tipo de coisa. Isso aí para o espírito já é um sofrimento. Claro. É um sofrimento porque ele está se enxergando e ele está se sentindo bem livre, enxergando todo mundo na volta ali, quer conversar com as pessoas e as pessoas chorando na volta e ele se enxergando dentro do caixão. Então aí já é um sofrimento. Aí no momento que ele está ali e as pessoas já estão tramando que vão querer queimar o corpinho dele lá, aí começa a sofrer duplamente. Todo né? sofrimento. É um outro sofrimento, né? Então é complicado, né? E começa a ouvir aqueles comentários, vão querer queimar o corpo, já começa a entrar em aflição. O outro fica comentando que vão ficar com os bens, vão distribuir, já vão começar a brigar. Não, é bem por aí, Mas o importante é o seguinte, a gente sempre tem ajuda. Sempre tem ajuda. E rapidamente a gente vai se recuperar. Claro, nós estamos falando desse caso, é cômico, mas são fatos que acontecem. Mas também tem aqueles espíritos que muitas vezes acompanham o seu velório, mas são espíritos já espiritualizados, né? E eles acompanham, acabam até confortando a família. Não, tem espíritos tão evoluídos assim que no próprio momento após a morte, no seu desencarne, eles mesmos participam, eles ajudam a fazer o seu próprio desligamento. No desligamento. Eles ajudam a fazer o seu próprio desligamento. Tal o grau evolutivo que eles se encontram. Vamos trabalhar bastante no bem, vamos ser pessoas do bem, ajudar, auxiliar, perdoar, para que a gente possa chegar a esse patamar. Esse patamar, Mas, como tu diz assim, a gente fazendo bem, não prejudicando ninguém, né? Auxiliando o próximo. E isso aí é a meta que a gente tem que seguir. Esse é o rumo que a gente tem que tomar. Procurar ajudar todo mundo, fazer o bem todo mundo, não julgar as pessoas, não fazer mau juízo. Né? Então, procurar viver da melhor maneira, né? Ajudando sempre quem pode, da melhor maneira que pode. Esse é o caminho. Não se tem que fazer. Muita gente assim, como é que eu vou. Porque a gente fala muito, né? A gente se prepara para tanta coisa nesse mundo, né, Madeira? Eu me preparo, por exemplo, para tirar uma faculdade. Eu posso tirar a faculdade, eu vou me preparar para fazer um concurso para arrumar um emprego. Aí depois vou me preparar, digamos, para arrumar namorado, vou me preparar para o casamento, vou me preparar. Tanto vai te preparando, só que tu não te prepara para a morte. E de repente ela surge, quanto menos espera, ela surge. E as pessoas perguntam, mas como é que eu vou me preparar para a morte? O que eu tenho que fazer para me preparar para a morte? Simples, age no bem, auxilia as pessoas, faz boas ações, né? Não queira mal ninguém. Esse é a preparação. Tu vai ter uma morte tranquila, serena, sem problema nenhum. É isso com que a gente tem que se preocupar no caso. Como tu está colocando aí. A senha que não é a senha é trabalhar no bem, é ser pessoa do bem. Paulo, uma dúvida que muitas pessoas têm, Paulo, eu venho trazer essa dúvida aqui para ti, que tu possa nos ajudar a nos orientar, né, à luz da doutrina espírita. A pessoa que não optou pela cremação,
ela não optou. Mas sua família decidiu cremar. Este ato trará algumas consequências para o espírito desencarnado. Eu não optei, não deixei nada escrito, não falei para ninguém, não declarei para ninguém quando estava em vida, não deixei nada como se diz, nada escrito, mas a família decidiu, eu vou cremar. Isso trará uma consequência para o espírito desencarnado? Como a gente está colocando, depende muito do espírito. Depende do espírito. Depende do estado evolutivo, né? No caso dele, ser um espírito totalmente espiritualizado, por espírito que já tem um conhecimento das coisas espirituais, né? Estando desencarnado, ele não vai dar a mínima importância para isso. Faça comigo, com o meu corpo, o que vocês acharem melhor. Não tem problema nenhum. Agora, se for apegado à matéria, se for apegado às coisas espirituais, aí vai ter consequências. Se for apegado às coisas materiais. Coisas materiais, exatamente. Aí vai ter consequência, né? Então a gente tem que ter cuidado nessa parte. Porque existe, quando a gente está falando desses ecos de sensibilidade, né? Agora acontece assim, o que antigamente, tu para ser cremado, tu tinha que deixar uma coisa escrita, uma declaração. Uma declaração, essa declaração era passada por cartório, né? Se não era passada por cartório, ela era feita na Santa Casa, tinha que apresentar essa declaração, nas próprias funerais, tu tinha que apresentar essa declaração que tu quer ser cremado. Hoje não há essa necessidade. Hoje não há necessidade. Antigamente era essa declaração, era, digamos assim, o juiz, né, aceitar o teu pedido para que tu incinerasse o corpo. Né? Hoje eu não sei se precisa também essa ordem judicial, antigamente precisava. Mas a declaração essa não é mais. Hoje os próprios familiares, né, o cara já, como a gente estava comentando há pouco, morre de manhã e de tarde, já decidiram, no meio-dia, na hora do almoço, o que vão fazer com fulano que já foi, não, vamos cremar. Né? Então já estão decidindo, né, se tiver alguma dúvida, entrega para a funerária que ela se deslinda lá, alguns casos burocráticos. Tá? Mas acontece o seguinte, se eu, por exemplo, assim, eu não deixei declaração nenhuma e não gostaria de ser cremado, né? Não quero ser cremado, o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer comigo, que eu posso fazer é ficar bravo, né, Madeira? Às vezes aquela coisa, a família não respeita a vontade do morto, do desencarnado, né? O máximo que eu posso fazer, não tenho o que fazer. Eu não quero, mas eles vão fazer o que eu tive. O teu corpo não te pertence mais. Não te pertence à família. Claro, exato. A gente está rindo, mas é a verdade. É verdade. Tá, e se ele realmente não quer e tinha um trauma com aquilo, é como a gente fala, né? E for apegado às coisas, vai ter problemas psíquicos, vai ter uma certa turbulência, mas em seguida a espiritualidade está lá, vai ajudando, vai acalmando, e ele vai se dando conta das coisas que não é tão importante assim. E mesmo se dá o contrário, né? Mesmo se dá o contrário, a criatura deixa a declaração e registra em cartório, mas a família não respeita. Eu não vou cremar, eu não vou cremar, eu vou sepultamento normal. Aí o desencarnado fica bravo também, né? Preparando a fogueira lá que nós vamos ter churrasco. É bem assim. Hoje em dia é assim, o pessoal morre de manhã e de noite estão botando fogo. E as coisas estão, eu não sei se é evolução, né? Porque na realidade a cremação ela tem as suas vantagens, muitas vantagens. Claro. Depois eu lhe perguntar no final. Muitas vantagens, mas antigamente tu não via isso, né? Não era tão comum a cremação. Não tinha tanta informação. Hoje a gente tem muita informação. Olha o programa hoje, né? Falando desse tema, quantas informações, esclarecimentos nós estamos levando à luz da doutrina espírita a muitas pessoas. Não, o Paulo acabou de falar, vai depender muito também, né, da nossa elevação espiritual, do nosso apego às coisas materiais. Exatamente. É esclarecimento, é uma orientação. E isso é para todo mundo, até para nós os espíritas. Até para nós os espíritas. Não é porque a gente é espírita quer dizer que tu vai desencarnar, tu poderá não ficar apegado ao corpo. E a gente que estuda, né, e vê, e através até das comunicações mediúnicas, a gente, né, observa isso, os espíritos vêm e nos colocam tudo isso. A gente muitas vezes, né, fica com o pé atrás, a gente fica meio cético e tem que ler de novo, fica meio rebelde, né? Então a gente tem que se esforçar para cada vez se instruir mais e assim, se espiritualizar, né? Perfeito. E no caso, Paulo, de incêndios, a gente tem observado, né, que acontecem incêndios,
né, no caso de incêndios onde o corpo do desencarnado é consumido pelas chamas. O que poderias falar neste caso? Bem, nesse caso não há declaração do desencarnado que queria ser queimado. Foi uma coisa que aconteceu, um acidente. Né? Exatamente. Né? Foi um acidente que aconteceu, né, e estava dentro daquele prédio, no prédio, seja onde for, né, houve um incêndio, a pessoa acabou sendo carbonizada. Tem muito acidente de automóveis, né? Agora há pouco tempo na China, no caso também, né, o avião caiu, se explodiu, então acaba sendo a pessoa acaba desencarnando assim, o corpo acaba sendo, como eu disse, incinerado, né? Neste caso, Paulo, só uma parte, mas nesses acidentes, como a gente fala, no caso de avião, por exemplo, assim, né? Como caiu, a gente fica, caiu um avião, morreu todo mundo. Mas antes de bater no solo, a pessoa já está morta. Não é que tu vai morrer quando o avião bate no solo. Antes de bater, já... Antes de bater, já há um desligamento. Já um desligamento. Porque até a própria física explica isso, né? A força da gravidade, da coisa, o organismo não aguenta e ele acaba explodindo os órgãos, então tu já desencarna antes de explodir lá embaixo. Certo. Tá? Mas nesses casos de incêndio, não tem muita diferença, porque é a cremação do mesmo jeito. Só que no caso do incêndio, o que acontece o espírito é pego de surpresa. Ele não estava esperando por aquele ato, ele estava em casa, ou estava no edifício, seja lá onde for, ou estava no automóvel, e de repente há esse incêndio e ele, né, acaba sendo cremado, né, reduzido a cinza. É o mesmo processo. Claro, tem uma certa diferença. Porque nesse caso, assim, do acidente, provavelmente que tu falou, o espírito ele é retirado bruscamente do corpo. Né? E ele vai ficar completamente perturbado, não sabe o que está acontecendo, né? E depois, posteriormente, através da comunicação, ele vai demonstrar tudo aquilo ali. Mas voltamos naquela mesma situação. Vai depender muito da situação de cada um. Os apegados à matéria, voltamos a repetir, as coisas terrenas vão sofrer. Tem sofrimento bem grande, né, nesse caso, assim, porque vão ficar apegados ao corpo, não estão entendendo aquilo ali. Mas os espíritos que são, digamos assim, mais esclarecidos, mais espiritualizados, em seguida eles se dão conta que já desencarnaram, foi um acidente, desencarnou num incêndio e tudo bem. Né? Mas como eu te digo, sempre tem um auxílio. Tu não vai sempre tem um auxílio. Sempre tem auxílio. Sempre vai ter uma espiritualidade, está sempre. Porque elas sabem tudo com antecedência o que vai acontecer e estão lá no momento. Claro. Então ali para parar para assistir. Exato, para assistir. Vai acontecer a coisa. Claro, que vai depender muito também. É aquela coisa, quanto mais materialista a gente for, menos a gente vai perceber essa ajuda espiritual. Isso acontece também dentro do lar, com os nossos amigos. Até no lar a gente quer orientar um filho, uma filha. Ou o inverso. O filho quer orientar o pai, o filho ou os pais são tão materialistas que acabam não conseguindo entender a ajuda que está chegando. Exato. Exatamente, a tua colocação é bem isso aí, bem a calhar, exatamente isso aí. Então não tem muita diferença. No caso dos incêndios, tu foi pego de surpresa. No caso da cremação, não. Da cremação, no caso, voltando ao caso que a pessoa não queria, aí vai haver uma premeditação, tu vai premeditar aquilo ali, vamos enterrar e vamos cremar, e voltamos naquela história. Vai depender muito da situação espiritual de cada um. Claro. Mas que a ajuda sempre está do nosso lado, sempre está presente, está. Por isso que é importante, a gente volta a reprisar isso aí, a gente ser desapegado das coisas materiais. Sempre. Porque eu me lembro muito nessa época, como o seu Eli falava, né? Nós estamos ligando uma tomada, só tira o plug dali, pronto. Na hora. Está desligado, já estamos retornando ao plano espiritual. Nós estamos numa fila, Madeira, Né? Nós não podemos sair da ordem da fila. Tu não sabe qual é a tua posição na fila. Se tu está lá na frente, se tu está no meio, tu está lá atrás. Mas tem gente que quer adiantar a fila, tem gente que quer apressar. Tem gente, por exemplo, assim, de quem que é essa fila aqui? Não, essa fila aqui é, digamos assim, vamos supor, essa fila aqui é da morte, que vai nos levar a morrer. O cara está no meio da fila, não, mas eu quero voltar lá para trás. Não tem como.
Não, teu lugar é esse aqui. Ou outros que querem apressar, não, eu já quero ir logo, dá para me ir lá para frente. Não, tu vai aguardar a cabeça. A não ser que tu vai fazer aquilo que a gente falou. Que a gente conversou, acaba não cuidando do corpo físico, né? Ou então, no caso de acidente, tu é negligente, muitas vezes, alta velocidade, de repente, tá? Abrevia. Tá? Abrevia. Aí são outros casos. Tem várias pessoas que falam às vezes assim pra gente, não, mas ninguém vai antes da hora. Quanta gente está indo antes da hora por causa disso, por ser negligente. Negligente, muita gente. E é comum isso aí. Muito comum. Paulo, quais são assim, os motivos, né, que estão levando assim, um número cada vez maior de pessoas a optar pela cremação? Que agora há pouco nós ainda estávamos um pouco falando sobre isso. A gente tem reparado, nós temos observado que as pessoas hoje, claro, estão mais esclarecidas, né, tem mais informação, né, e uma grande parte está optando sim pela cremação. Né? Quais são os motivos que têm levado isso, além também dessas informações que nem nós estamos falando hoje? Essa opção, só para deixar brincar, essa opção pela cremação é dos familiares, né? Não é da pessoa, porque a pessoa já não opta mais nada nessa hora. Claro. Então, geralmente, tem vários motivos, né, Madeira? Tem vários motivos aí. Porque, como a gente falou, a cremação antigamente, começava na época que tu era vivo ainda, já repetiu isso aí. Mas hoje em dia a gente está vendo uma cremação crescendo, está crescendo, tem muito... Tá. Então aí tem vários fatores, né? Por exemplo, assim, nós podemos citar alguns motivos que a gente pode citar, por exemplo, higiênico-sanitário. Que eu acho que daqui uns anos mais, não vai demorar muito isso aí, o processo de sepultamento vai começar a decair drasticamente. Né? E o pessoal cada vez mais vai optar pela cremação. Justamente por isso, pelos problemas higiênicos sanitários. Eu creio, Paulo, que não sei daqui qual tempo, né, as próprias leis de alguns países né, já vão obrigar que seja pela cremação. Porque hoje em dia tem cidades que tem 3, 4 já cemitérios, né? Então vão ficar rodeados de cemitérios. E a gente sabe que cemitério, mas aquilo ali para gente que estuda doutrina, aquilo ali não tem uma finalidade mais. Aquilo ali, digamos assim, é problemas higiênicos que traz. Porque o que acontece? Tu morre, teu corpo vai se descompor, vai se decompor, vai aparecer aquele necrochurume, aquele líquido, aquilo ali vai para a terra, aquilo ali vai atingir os lençóis de água mais superficiais, vai contaminar, né? No caso, uma outra causa que a gente poderia citar seria assim, a contaminação de moléstias, por exemplo, tifo, né? Varíola, por exemplo, que no caso de uma sepultura pode se contaminar com aquilo ali, no caso da cremação não tem porquê. Não tem. Né? Então, são esses fatores. Então, evita essa infecção de moléstia contagiosa, né? Evita a contaminação da água, que a gente já falou também, a abolição de determinados dogmas religiosos, que seria, no caso, a ressurreição. Né? Com o tempo, a própria igreja vai, não sei se, mas eu acho que há algum tempo... Vai, porque nós estamos em evolução, né, Paulo? Porque a própria ciência já comprova isso, que não tem como uma pessoa ressuscitar, não existe. Se você pegar uma folha, por exemplo, e uma folha, tu não consegue ressuscitar, reavivar ela de novo, né? Então, assim, a praticidade, né? Praticidade hoje é muito mais prático. Você vai lá cremar a pessoa lá, vai lá, crema direitinho, só vem com um potinho de cinza. Se quiser ficar em casa com eles, o resto do problema é teu, é uma opção tua. Sim. Aí tu faz com elas o que tu quiser, ou depois tu enterra, ou joga no mar, ou joga onde tu quiser, no campo, né? Mas isso aí, e uma outra coisa também, que seria os aspectos econômicos, seria, digamos assim, eu não sei hoje em dia quanto custa uma cremação, mas eu acho que ela é bem mais barata do que, por exemplo, tu adquirir um túmulo, pagar por um túmulo, ou então arrendar um túmulo. Porque esse arrendamento, antigamente, esse arrendamento vale por 3 anos. A cada 3 anos tu tinha que renovar esse arrendamento, tu pagava lá. Certo. Ou então tu pagar aí, sei lá, 15, 20 mil reais, adquirir um túmulo perpétuo para a família. Certo. Né?
Então isso aí também evita, isso aí tu vai lá, crema, pagou, terminou, tudo bem. Terminou. Porque antigamente as pessoas antigas eram mais, era da época mesmo, Era da mais época, apegadas, né? Era da então época. tu sepultava a pessoa lá, se tu não tinha, a maior briga, me lembro assim, na minha família, a maior preocupação que os pais tinham era adquirir um túmulo, era adquirir um buraco, né? Enquanto eu não adquiria um túmulo, né? Ficar martelando, economizar. Quando era criança, guria, assim, adolescente, me lembro disso aí. Comprava um túmulo. Primeira coisa, agora sim, comprei o meu túmulo. Isso mesmo. Né? Tem gente que ia até visitar o túmulo. Exatamente. Fazer visita. Isso aqui é o meu. Futuramente aqui que eu estarei. Minha última morada. Exatamente, mas isso aí antigamente era assim. Aí tu pagava uma fortuna por aquilo. Pagava. Pagar anos aquilo ali, né? Te pagando. Pagava. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia, ou então aqueles que não tinham, pagavam o arrendamento. A cada 3 anos que não tinham, ia lá pagar. Aí quando chegava na época de pagar, ficava preocupado. Se eu não pagar, o que vai acontecer? O cemitério vai lá e vai tirar os restos lá da vovó, do vovô, e vai botar lá no ossário. Tinha um cantinho lá no cemitério, lá no fundo que era o ossário. Era cheio de osso. Vai misturar com os ossos dos outros lá. Eu não vou saber qual é o da mamãe. Mas era a época, na maneira. Hoje não tem. Hoje o osso é tudo igual. A gente está falando assim bem claro, mas Sim, né? sim. Hoje então é mais prático, é mais higiênico, né? E nós temos estamos evoluindo, é evolução. Questão evolutiva. Questão evolutiva. Eu acho que a tendência é cada vez aumentar. Paulo, ainda agora há pouco tu falavas sobre a questão da cremação, tu lá se crema, a empresa da cremação te dá no recipiente. Sim. Ali as cinzas. Né? O que é recomendável, Paulo, assim, dentro da visão espírita, manter aquela cinza guardado lá no nosso lar, na estante, no quarto, na poltrona, numa cômoda, né? Ou pegar cinza, largar no rio, na natureza, né? Aonde a pessoa entender que é melhor, no caso. Em termos da doutrina, primeiro, como eu disse, nós temos o livre-arbítrio de fazer o que a gente bem entende, mas não é recomendável tu ficar, né, porque ali tu vai ficar te apegando àquilo ali. Então, ao invés de tu se desapegar, tu ainda está te apegando mais. Certo. A vovó está aqui comigo, olha, a vovó está ali na sala. Então, sabe que o apego continua. Então, não, eu acho que assim, a questão de livre-arbítrio. Eu acho que tem que pegar aquela cinza, dar um destino que tu achar melhor. Ou se tu quiser enterrar no pátio de casa, ou jogar no rio, ou jogar num campo, se desfazer daquilo. Se desfazer. Te lembrar do teu ente querido, dos momentos alegres que vocês tiveram juntos, nas brincadeiras, nas festas, nos momentos alegres. Isso aí que a gente tem que se lembrar. Não ficar pegando, morreu, ficar choramingando, morreu a vovó, mas ela está aqui, a cinza está aqui comigo. Tem gente que vai usar com todo o respeito. Né? Com todo o respeito. A gente fala, a gente ri, mas são coisas sérias que as pessoas fazem. Sim. Daqui a pouco o filho está lá, a criança, seja quem for, né? Vovó tá vendo tudo. Tá ali, o cara, a criança olha a pessoa, né? O paizinho, a mãe tá vendo tudo que e tá fazendo. E além de tu ficar prejudicado te apegando a essas coisas, tu prejudica o espírito que não consegue ir embora sem desfazer. Porque ele tá chamando, tu tá ali, a vovó tá aqui, não sei o que. Né? Embora não tendo a cinza, morreu e te ficar a vida inteira choramingando. Não. Claro, tu tem aquele período de luto, de todos nós a gente sente a perda, é comum, é normal, todo mundo sente. Né? Mas isso aí hoje hoje felizmente já está mais racional. Sim, está mais racional. Tá mais racional, essa bem coisa. Mais. Mas tem que se lembrar dos momentos felizes, momentos alegres, das viagens, das festas. Não dos momentos tristes, ficar choramingando. Isso aí não leva, né? A gente se atrasa e atrasa o espírito que também não deixa ele evoluir. Porque ele também lá tem que evoluir. Também tem que evoluir, tem que crescer, crescer, né? Evoluir. Com certeza. Trabalhando bem. Sim, com certeza. E a família fica aqui, né? Fica aqui chamando, prendendo a criatura, né? Não dá. De vez em quando esses espíritos vêm para dizer para nós, em sonhos. Com certeza. Eu estou bem. Né? Deixa eu trabalhar, deixa eu crescer. Vai você também crescer. Porque a gente sabe, né? Esses casos de obsessão, né? É o caso da obsessão. Que a obsessão não é só do espírito ficar botando coisa.
Muitas vezes a obsessão é de encarnado para desencarnado. O cara já está lá no plano espiritual e tu tá ele aqui chamando e choramingando e só se lembrando dele, só se lembrando dele. Tem que lembrar dos momentos tristes, mas também tem que ter, né? Tem que ter, não vai ficar 24 horas te lembrando do ente querido. Tem que lembrar os momentos alegres, passaram juntos, tudo bem, né? Agora, senão se torna uma obsessão. Aí tu não deixa ele progredir, ele seguir o caminho dele e nem tu segue o teu. E nem nós seguimos o nosso. Isso. O melhor nesse ponto é a gente orar. Orar, exatamente. Orar. Para que siga o caminho, Você trabalhando bem, que nós também temos força de caminhar também no bem, seguir em frente. É a mesma coisa assim, sem cortar o que tu está falando, né? No caso das visitas ao cemitério, né? A gente louva isso aí, quem achar que deve ir lá, tudo bem. É de foro íntimo, cada um tem, né, é livre para isso aí. Mas no nosso caso, assim, como espíritos, eu não tenho necessidade, a gente não acha mais por que ir lá. Porque a gente sabe que vai lá, não vai ter nada lá. Vai ter um túmulo ali fechado com os ossos. Claro, se de repente for um espírito muito atrasado e tu começar a te lembrar, ele vai estar lá, porque ele sabe que tu naquele dia vai lá e ele quer te enxergar. Mas não há necessidade. Se tu até quer ter lembrado do pessoal um dia definado, arruma uma mesa em casa, Jeritinho, bota umas flores bonitas, se lembra dele, bota uma música alegre, né? E te lembra dos momentos alegres dele, ponto. Eu me lembro de uma entrevista que a gente fez aqui na rádio sobre o dia de finados, e fizemos contigo, Paulo. E a gente até estudou esse tema, né? E muitos livros relatam, né, que nesse dia, quando não é todos familiares, mas alguns familiares vão ao cemitério, muitos daqueles desencarnados nos recepcionam na porta do cemitério. Não lá dentro. Não lá dentro. Eles não estão lá dentro. É na porta que nos recepcionam. Né? Reconhecem o nosso carinho, a nossa atenção, mas do lado de fora, não do lado de dentro. Com certeza, né? Os que estão lá dentro, geralmente, são aqueles espíritos mais atrasados. E aqueles outros que são, digamos assim, obsessores, que querem causar vampirismo, que é uma série de coisas que a gente conhece, né? Paulo, o nosso tempo esgotou, claro que gostaríamos de ficar conversando contigo mais tempo, porque esse tema ele é muito integrante, assim, é um tema assim, fascinante, e como passou rápido. Passou ligeiro, né? Muito ligeiro, Paulo. É assim, queremos te agradecer profundamente a tua presença aqui junto conosco, trazendo informações, esclarecimento, né, orientações e consolo a nós todos sobre esse tema muito interessante, que é o tema sobre cremação. Paulo, nosso muito obrigado, Paulo. Abel Madeira, eu que agradeço pela oportunidade e a gente está sempre à disposição. Que bom. Se alguma coisa, é só chamar. Chamaremos, com certeza, chamaremos sim. Terceiro milênio vai chegando assim ao término, queremos sim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o super técnico aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coeixo, agradecer também a Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora presidente, senhora Fernanda Farias, a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso também super técnico de transmissão, Cláudio Leão, mais uma vez a brilhante presença do nosso amigo Paulo Brum, que abrilhantou o nosso programa, e a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha assim, um final de sexta-feira maravilhosa, mas também aquele final de semana cheio de alegria, de saúde, de paz, mas de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.